X-Men 97 acaba de lançar o seu 6º episódio ontem, e o nome desse episódio é Morte em Vida, parte 2. E cara, esse episódio trouxe inúmeras surpresas para nós fãs, e sinceramente eu sei que vocês ficaram tão felizes quanto eu. Eu sou Mustafa e bem-vindos ao canal Enic Black! O episódio se inicia com uma batalha entre o Império dos Kree, liderado por Ronan, o Bárbaro, com seu icônico martelo versus o Império Shi'ar. Eles querem a inteligência suprema, que está sob posse dos Kree, que aparece nos filmes também da Capitã Marvel. E um dos componentes do Império Shi'ar está o Vulcano, que para quem não sabe é um dos irmãos do Scott Summers, mais um da família Summers aparecendo nessa animação. E a pessoa que está liderando a equipe do Império Shi'ar é a Rapina. E a sua irmã, Lilandra, acaba de contatá-la e vai dizer que ela vai se casar com uma pessoa chamada Charles Xavier. Sim, pessoal, o professor Charles Xavier está vivo e vestido com uma armadura que o permite andar. Cara, isso foi muito top. O desejo dele é ir ver os seus X-Men, por isso ele deseja passar a sua lua de mel na Terra. E a pede para que eles, se possível, governem o Império de dentro da Terra. E ela diz que vai pensar sobre o assunto. Só que a irmã da Imperatriz Lilandra, que é a Rapina, ela não gosta nem um pouco disso, até porque ela almeja esse cargo de Imperatriz do Império Shi'ar há muito tempo. E do nada, corta para Ororo e Forge, com o demônio O Adversário, o demônio que o Forge foi treinado para acabar com ele. Esse demônio faz de tudo para colocá-la contra Forge e para que Ororo deixe ele morrer. O adversário começa a mexer com a cabeça da Ororo e ainda diz que ela já havia abandonado os X-Men faz tempo, já que inúmeras vezes ela almejou o ser humano e que agora ela tá com raivinha. Forge, como foi treinado para combater esse demônio, antes de fugir da aldeia e servir ao exército, usa um livro deixado por sua mãe e bota o demônio para correr. Forge diz que eles precisam ir até uma montanha para encontrar um cacto que nascia no escuro para poder curar o Forge, e lá estava o adversário. Forge já havia curado a Tempestade lá no 4º episódio, algo que nós não sabíamos ainda. O problema é que ela foi impedida de recuperar os seus poderes por causa dela mesma. Esse desejo dela de ser humana, de abandonar... Ou seja, basicamente a Ororo teve uma crise existencial e essa crise estava impedindo ela de que os seus poderes reabrotassem. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Peter Parker do Tobey Maguire lá em Homem-Aranha 2. Aquela crise existencial dele fez com que os poderes dele fossem suprimidos durante um tempo, até que ele decidisse realmente aquilo que ele queria ser. E o adversário, esse demônio, ele aproveita essa crise existencial dela e começa a se alimentar através desse medo, dessa crise existencial que a Tempestade está tendo. Mas através da pressão que o demônio colocou nela, ela percebe que o problema era realmente nela, na mente dela. E aí ela começa a se libertar e põe o demônio para correr. E aí a nossa queridíssima Tempestade está de volta. Quando ela começa a limpar as feridas do Forge, ela viu o genocídio de Genosha e que os países desses mutantes que sobreviveram não os queriam de volta. Voltando para o professor Xavier, a irmã da Imperatriz Lilandra, a Rapina, não quer que ela se case com um humano para não misturar as raças e traz um desafio para ele, ter a mente apagada de toda a sua vida na Terra, como uma prova de lealdade ao Império Shi'ar, inclusive apagar os seus X-Men. Ele até aceita, mas na hora ele dá uma recuada. Por conta disso, a Rapina tenta destituir sua irmã do seu trono para assumi-lo, só que isso se enquadrou em traição. Então, a Imperatriz Lilandra manda o Gladiador, um dos componentes do Império Shi'ar, da sua guarda real, atacá-la junto de toda a guarda da sua irmã. Os anciãos do conselho concordam com Rapina, então Charles relembra que ele tem poderes de telepatia, então ele os põe todos no plano espiritual. Dentro desse plano, ele manda, ele comanda e todo mundo tem que fazer o que ele quer. E ele explica que é importante aprender a coexistir, e que isso não é uma coisa fácil, mas necessário. O Império Shi'ar, quando eles viam outros impérios crescer, eles quebravam as suas pernas e diziam: nós vamos ajudar vocês a crescer, mas para isso vocês precisam se enquadrar naquilo que nós queremos. Ou seja, são impositores, são ditadores. E aí Charles está tentando apresentar a eles uma nova forma deles coexistirem. Por isso ele diz que coexistir, por mais que não seja fácil, é necessário. Do nada, ele percebe que seus X-Men morreram e tem um surto lá em Genosha. Ele desiste de sua amada e decide voltar à Terra para poder cuidar dos X-Men e entender por que tudo aquilo aconteceu. Ou seja, nos próximos episódios, provavelmente veremos o professor Charles Xavier novamente liderando os X-Men. No final, nós vemos um personagem chamado Bolivar Trask fugindo, e nós vemos que quem está correndo atrás dele é o Senhor Sinistro. Trask diz que já havia dado seu DNA a ele para acessar o molde mestre dos Sentinelas, e por isso o monstro invade Genosha. Ou seja, para você poder ativar o molde mestre dos Sentinelas, é preciso do DNA do Bolivar Trask. Então foi o Senhor Sinistro que provavelmente pegou esse DNA para poder
criar aquele monstro sentinela e destruir inúmeros mutantes em Genosha. Mas ainda há uma possibilidade de não ter sido diretamente o Senhor Sinistro. Talvez o Senhor Sinistro possa estar trabalhando para alguém. O que eu acho muito difícil, mas é porque não deixou muito claro que foi ele. Apenas deu a entender, mas é algo que nós só descobriremos um pouco mais no futuro. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever e dar um like no canal. E por favor, comentem, me dizem o que vocês acham. O que vocês acham desse episódio? Se ele foi bom, se ele foi ruim. Vocês acham que foi legal ver mais um Summers aparecendo? Será que foi importante o Professor Xavier ainda estar vivo e a Ororo retornar os seus poderes? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião, valeu? Então é isso, rapaziada, esse é o canal Enic Black. Tamo junto!